Fala galera, beleza? Saiu o edital da Cefaz Rio de Janeiro e a gente montou essa aula aqui para poder falar sobre a prova discursiva para o cargo de analista, tá? Se você vai fazer o concurso para auditor fiscal, você vai assistir um outro vídeo que deve estar disponível aí nas nossas plataformas, tá? Essa aula vai falar sobre os três cargos de analista, tá? O analista administrativo financeiro, o analista contábil financeiro e o analista economista financeiro, beleza? O objetivo dessa aula é fazer com que você saia daqui com estratégias para conseguir pontuar alto na discursiva, né? Fazer ali, conseguir ali notas acima de 90%, quem sabe até 100% nas provas discursivas, assim como vários alunos do Você Concursado vêm conseguindo, tá? Então, ao longo dessa aula, se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o nosso Instagram, @Você Concursado, ou o nosso Telegram, ou Academia de Discursivo. Se você ainda não é aluno do Você Concursado, quer um treinamento específico para esse concurso da Cefaz Rio de Janeiro, analista, né? O link está aqui embaixo, dá uma olhada lá, veja se ainda tem vaga e confira a estrutura do curso para você ver que está bem completinho, bem redondo, de fato, bem voltado aí para esse concurso, tá? Como é que vai ser essa prova discursiva? O edital diz o seguinte, que a prova discursiva de analista vai cobrar uma nota técnica ou um relatório, né, que vai valer 50 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 25 pontos. O edital também diz o seguinte, que esse relatório ou peça técnica deve ser redigido em até 30 linhas, com caneta preta transparente e deve cobrar conhecimento comum a todos os cargos. Né? Acredito que quando você viu o edital, você possa ter se assustado com o termo nota técnica ou relatório, né? Uma vez que a banca ela só traz o termo sem trazer a definição do que é uma nota técnica ou do que é um relatório. Embora cada um desses documentos tenha uma estrutura própria, né? Por exemplo, o relatório, a gente pode até pegar a estrutura no Manual de Redação do Poder Executivo do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma estrutura própria ali, com título, número do processo, ementa, vocativo, a estrutura do texto, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, o fecho, a data, a assinatura e o cargo, né, que é aquela estrutura padrão de um relatório. A gente vai ver que isso é muito amplo e que a banca Sebrasp ela não costuma cobrar isso de forma tão específica. Então, na prática, a gente vai ver que tanto a nota técnica quanto o relatório vai ser uma análise técnica de uma situação prática, né, de uma situação hipotética, o que parece muito com um estudo de caso. Mas a gente vai falar isso um pouco a mais nessa aula, né? E depois, ao longo do nosso treinamento, vai ter uma aula específica para poder diferenciar esses dois tipos de texto e trazer a estrutura de cada um deles para caso a banca exija, você saiba como utilizar. Agora, quando a banca fala o seguinte, conhecimento comum a todos os cargos, o que ela quer dizer com isso? Né? Se a gente for analisar de forma bem específica, a gente vai ver que as matérias de conhecimento comum de todos os cargos são as matérias de conhecimento geral. Então, inclui aqui finanças públicas, noções de contabilidade pública, administração financeira orçamentária, direito constitucional e direito administrativo, língua portuguesa, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico e economia, beleza? Então, essas são as matérias que elas são comuns a todos os cargos. Então, vai ser cobrada em todas as provas de analista, tá? Porém, né, como a gente vai analisar aqui, que é uma questão técnica, certo? Que cobra na discursiva, dificilmente a gente vai ter uma questão só com língua portuguesa. Obviamente, a parte de português vai ser analisada nos aspectos gramaticais do texto em si, mas a matéria em si não deve ser cobrada, não deve ser assunto da discursiva. Outra matéria que dificilmente vai vir nessa discursiva seria matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Embora a banca ela possa trazer talvez algum tópico ali exigindo algum conhecimento aprofundado de matemática financeira ou de estatística aplicada a uma situação, né, que é possível que ela faça, não é comum, tá? Então não é comum que venha. Então a banca ela deve cobrar de fato alguma matéria relacionada a finanças públicas, contabilidade pública e AFO, direito constitucional e direito administrativo e economia, tá? Acredito inclusive que ela possa mesclar esse direito constitucional, né, com algumas dessas outras duas matérias. Então, como é que seria se mesclar essas matérias? Seria você pegar, trazer uma situação, pedir para você responder vários tópicos. E aí um tópico cobrar um assunto de finanças públicas, outro tópico cobrar um assunto de direito constitucional, um outro tópico cobrar um assunto de economia, por exemplo. Ela pode fazer isso. É difícil montar uma questão nesse modelo, mas Sebrasp pode, tá? Então, essas são as matérias passíveis de cobrança. Quais são as matérias mais quentes, ao meu ver?
as matérias relacionadas aqui a finanças públicas, contabilidade pública e administração financeira orçamentária, tá? Para mim, são os assuntos mais quentes para essa prova discursiva. Para você entender como é que é um modelo, né, de prova, que cobra nota técnica, a gente buscou lá no nosso sistema de questões discursivas, né, um sistema do Você Concursado, em que você pode utilizar para poder pesquisar questões de provas anteriores. A gente encontrou uma questão em que a banca solicitou uma nota técnica, tá? Então, a gente pegou lá, ó, tá aqui, Direito Administrativo, Sebrasp, 2019, foi exigido num concurso do Ministério Público de Contas do Pará para o cargo de analista ministerial. Vamos dar uma olhada na estrutura desse enunciado. Tá? A estrutura é o seguinte: primeiro, a banca ela traz uma situação hipotética. A situação hipotética é a análise de uma situação em si, algo que aconteceu, um fato. Então, ela vai contar essa história para você. Por exemplo, o Tribunal de Contas de determinado estado condenou um gestor estadual a pagamento de multa, tal, tal, tal. O gestor condenado não interpôs recurso contra essa decisão. Vai contar uma história com vários fatos, beleza? E depois vai pedir para que você, aqui no comando da questão, ó, considerando a situação, elabore, tá, uma nota técnica em resposta à provocação do procurador, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Tá? Então, ela vem no comando da questão e diz se ela quer uma nota técnica ou se ela vai querer um relatório. Tá? E, por fim, vem os tópicos. No tópico, ela vai trazer aqui enumerado 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 6, enfim. Ela que define a quantidade de tópicos. É praxe da banca, em questões de 30 linhas, cobrar 3 tópicos. Mas nesse exemplo aqui, como a gente trouxe para você, ela cobrou 4, beleza? Então isso pode variar de fato. E aí no tópico é onde ela pede para que você faça análise técnica da situação. Então, por exemplo, eficácia da decisão que aplicou a multa ao gestor. Então ela quer saber, a multa que foi aplicada, qual é a eficácia dessa decisão, né? Depois, volta aqui, voltou? Errado. Voltou aqui. Medida judicial mais adequada para a cobrança da multa. Né? Então, tudo isso você vai ter que utilizar seu conhecimento técnico, conhecimento da matéria, para analisar aquela situação e se posicionar. Tá? Então, uma nota técnica ela vai ser, de fato, uma análise técnica de fatos. Então, vai ter uma situação e você tem que analisar aquela situação com base no conhecimento técnico. No relatório, vai ser muito parecido. A diferença do relatório é que no relatório você tem uma estrutura diferente, né? E você tem também a função de relatar a situação. Então, você vai pegar alguns fatos e relatar aquela situação junto com essa análise técnica, tá? Então, assim, na prática é muito parecido, tá? Mas tem essa pequena, sutil diferença, tá? A nota técnica é muito mais objetiva, muito mais direta, né? E o relatório não, ele tem essa função de apresentar a situação novamente, trazer ali um pouco de argumentos, enfim, beleza? Agora, olha que interessante, tá? Por mais que a banca tenha solicitado uma nota técnica, na hora que ela vai corrigir a questão, ela utiliza um padrão em que não é avaliada a estrutura do texto, tá? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui melhor. Vamos lá. Ó, cada tópico, a banca traz aqui a pontuação, certo? Então, ó, tópico 1 vale 20, tópico 2 vale 20, tópico 3 vale 30 e o tópico 4 vale 25. Então, se a gente somar aqui, a gente tem 20, 40, 70, né? E 95. Então, a prova valia 100 pontos, né? E a resposta aos tópicos valia 95. Esse é o padrão da banca Sebrasp. 95% da nota está na resposta aos tópicos. Isso aqui vale também para a sua prova. Então, veja como que veio o padrão de resposta definitivo. Tá? Como são 4 tópicos, a banca trouxe 4 padrões, 4 quesitos, né? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Para o candidato ganhar nota máxima no quesito 1, ó, quesito 1 era eficácia da decisão que aplicou a multa ao gestor. Ele identificou a eficácia da decisão do Tribunal de Contas apresentando devido fundamento legal jurídico, ou fundamento jurídico. Então, apresentar a resposta a isso. Medida judicial mais adequada para a cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas. Indicou que a ação de execução do título judicial como medida adequada para exigir o pagamento de multa, apresentando devido fundamento jurídico. Então, veja que todos os tópicos, se a gente analisar aqui, todos os tópicos, ele vai ser analisado com base na resposta que o candidato deu. Se o candidato deu a resposta correta, ele vai ganhar a nota máxima no tópico. Então, se o candidato respondeu de forma correta aos 4 tópicos, ele vai ganhar
os 95 pontos. Os outros 5 pontos vai ser de legibilidade, de indicação de parágrafo, de apresentação, etc. Vai ser outro critério. Mas veja aqui, que não tem, tá? E essa é a grande sacada da análise, não tem nenhum quesito, nenhum critério que vai analisar a estrutura da nota técnica. Por exemplo, apresentou o título, apresentou o vocativo, apresentou o fechamento, trouxe a data, trouxe a assinatura, enfim. Não tem, tá? Não tem no padrão de resposta definitiva. Então, por mais que a banca peça uma peça específica, no padrão de resposta ela não exige isso, tá? E é muito comum que a banca faça isso. Quando ela quer a estrutura, ela deixa isso claro no enunciado, tá? Ou muitas vezes ela até dispensa, fala assim, ó, no enunciado dispensa a estrutura da nota técnica, dispensa a estrutura do relatório. Uma vez que, poxa, são só 30 linhas, né? Então o candidato vai ter que usar as 30 linhas para de fato mostrar conhecimento. E, poxa, a estrutura de um documento, isso aí não vai avaliar basicamente a competência ou o conhecimento de ninguém, né? Então, para fim de prova, o que você tem que ficar atento é isso, é que os tópicos são os pontos mais importantes da sua prova. E você vai ter que responder a eles. Mesmo que a banca peça lá nota técnica, relatório, enfim, você não precisa se preocupar tanto com a estrutura. O foco vai ser responder aos tópicos. Logicamente, no nosso treinamento, a gente vai falar sobre a estrutura. Para quê? Porque se a banca aloprar e falar assim, ó, traz a estrutura. Poxa, você tá no dia da prova, não sabe a estrutura, lascou. Né? Então você vai sabendo a estrutura. Talvez você não tenha que usar. Muito provavelmente não vai precisar usar. Mas, se pedir, você sabe. E é para isso que a gente treina, é para isso que a gente estuda, né? Agora, vamos entender mais por que é tão importante os tópicos. A banca diz o seguinte, que a nota da sua prova discursiva, e essa aqui é a regra do jogo, vai ser formado aqui pela nota de conteúdo menos 10 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Essa nota de conteúdo vai ser dividida em dois aspectos. Apresentação e estrutura textual, que é aquilo que eu falei, legibilidade, indicação de parágrafos, obediência às margens e organização de ideias. Na prática, é basicamente a legibilidade. Se sua letra for muito ruim, vale a pena fazer o treinamento, usar a nossa folha caligráfica para poder melhorar a letra, a fim de que o examinador consiga entender o que você está respondendo. Isso aí é fundamental, porque senão a banca ela pode tirar ponto aqui ou até zerar a sua discursiva se ficar totalmente ilegível, tá? E na parte de desenvolvimento do tema, a banca vai avaliar a resposta aos tópicos. Então, essa parte de desenvolvimento do tema é que vale mais pontos. Então, se como sua prova valer 50 pontos, 47,5 pontos vão estar no desenvolvimento do tema e 2,5 pontos vão estar nessa questão de apresentação e estrutura textual, tá? Então, veja, 95% da sua nota estará no desenvolvimento do tema. Ah, Bruno, isso aí não está no edital, eu sei. Tá? Isso aqui a gente está trazendo porque é a praxe da banca fazer essa distribuição de pontos. Em todos os concursos, quer dizer, sei lá, nunca vi um concurso que ela não fez assim, mas eu não posso dizer que são todos, né? Então, 99% dos concursos da banca Sebrasp, ela divide a pontuação dessa forma, beleza? Então, você pode levar isso aqui para o seu concurso. E a parte de gramática? A parte de gramática vai ser avaliada como um aspecto de diminuição da nota, né? Então, por exemplo, vai calcular sua nota de conteúdo e depois vai descontar os pontos de gramática utilizando essa fórmula. Como é que... Vamos entender melhor isso aqui, vamos lá. Então, aqui a gente tem um candidato 1 e um candidato 2, beleza? Ambos cometeram 5 erros. Só que o candidato 1 escreveu 20 linhas e o candidato 2 escreveu 30 linhas. Então, a diferença entre o candidato 1 e o candidato 2 é que o candidato 2 escreveu 30 linhas. Escreveu todas as linhas disponíveis. Quando a gente aplica essa fórmula, a gente vai verificar que o candidato 1 vai perder 2,5 pontos de gramática, enquanto o candidato 2 vai perder só 1,67 pontos, beleza? Então, a gente tem aqui 0,83 pontos, tá? A mais que o candidato 2 vai ter em relação ao candidato 1 só por ter escrito mais linhas, beleza? Então, essa é uma das grandes sacadas aqui para a nossa estratégia de prova também. Quanto mais linhas você escrever, menores são os impactos gramaticais na sua nota. Então, é uma boa estratégia utilizar o máximo de linhas. Então, seu objetivo é sempre buscar escrever as 30 linhas, beleza? Agora, além de escrever as 30 linhas, é interessante que você utilize essas linhas para trazer o máximo de conteúdo possível, tá? Porque quanto mais conteúdo você trouxer na hora que você estiver respondendo a um tópico, maiores são as chances de você acertar o que está no padrão de resposta.
E acertando o que está no padrão de resposta, aumenta as chances de você conseguir esses 95% que são, são os tópicos, né? O desenvolvimento do tema. É a parte que vale mais ponto na redação. Beleza? Então, escrever as 30 linhas, trazendo o máximo de conteúdo possível, é a melhor estratégia para conseguir uma boa nota na banca Sebrasp, tá? Com base nisso, a gente consegue já, então, montar uma estratégia de resposta, tá? Então, veja, para poder... Uma estratégia de estrutura de texto, desculpa. A estrutura padrão de um texto dissertativo é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Se a gente olhar, inclusive, lá no Manual de Redação do Poder Executivo do Rio de Janeiro, né, que é utilizado também pela Cefaz Rio de Janeiro, a gente vai ver que dentro do relatório tem essa estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, como a gente viu e a gente está aqui para poder responder a uma prova da banca Sebrasp, então o objetivo é conseguir a maior nota, a gente viu que a maior parte da nota está no desenvolvimento do tema. E o desenvolvimento do tema está nos parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Então, o que a gente faz para poder otimizar isso? A gente abre mão de introdução e conclusão, beleza? E faz o texto, né, só com a resposta ao que foi solicitado. Então, a gente faz um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, nesse modelo aqui, se a banca trouxe 3 tópicos, que é o padrão para 30 linhas, você vai montar 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, vai utilizar todas as linhas, né, as 30 linhas ali, para responder o que foi solicitado. Daria uma média aí de 10 linhas para cada um dos tópicos. Porém, né, pode ser que ela peça ali uma análise inicial, pode ser que ela solicite uma introdução, pode ser que ela exija uma estrutura. E aí você vai tentar, então, mesclar essa resposta à estrutura que ela pediu. Então, uma outra opção seria você fazer isso aqui, né? Você faz uma introdução pequena, né? Tenta usar ali do máximo 3 linhas e utiliza todo o restante das linhas, né, para responder ao que foi solicitado. O foco deve ser sempre responder ao que a banca solicitou, aos tópicos. É isso que vai te dar ponto, beleza? A gente vê muitas vezes o candidato na fase de recurso já, não fez o treinamento, não estudou para discursiva, chegou lá na frente, a nota foi ruim, aí entra em contato para tentar conseguir ganhar alguns pontos com recurso. Aí a gente pega a redação, aí a gente vê que de 30 linhas, o candidato usou 15 para fazer introdução e conclusão. Então, gastou 15 linhas da redação para trazer informações que não são úteis para fins de avaliação. Né? E aí a gente tem que pegar naquelas 15 que sobraram e tentar extrair alguma coisa dali para conseguir majorar a nota. Então, assim, é importante que você use as linhas para responder, tá? Mesmo que você não saiba exatamente a resposta, cara, escreve o máximo de informação sobre aquilo que foi solicitado. Porque pode ser que talvez você não acerte completamente a questão. Mas se você trouxer parte da resposta correta, você já ganha alguma pontuação. Tá? Então, isso já conta para fins de classificação e etc. Então, Bruno, qual é a estratégia que a gente deve adotar aqui, né, ao longo dessa preparação até o dia da prova, para conseguir uma boa nota nesse concurso de analista da Cefaz Rio? Primeiro, aprender a técnica discursiva. Tá? Então, aqui a gente vai ver as regras de apresentação do texto, como é que faz rasura, como que vai fazer indicação de parágrafo, obediência às margens, tamanho de letra, como vai citar leis e etc. Depois, a gente vai ver aqui alguns conceitos importantes sobre o texto, né? Você vai entender o que é o texto dissertativo, que é a base de tudo, beleza? E alguns elementos de coesão, para poder deixar o seu texto aí bem estruturado. Depois, a gente vem para a técnica de discursivo, beleza? Na técnica discursiva, você vai aprender a fazer uma nota técnica ou um relatório. Então, você vai ver a estrutura da nota técnica, vai ver a estrutura do relatório, beleza? E junto aqui, você vai aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento, que é a base disso aqui e que é o que responde aos tópicos, que é o que vale 95% da nota. Nessa aula, a gente ainda inclui aqui uma aula sobre técnica de chute em prova discursiva, tá? Então, você vai utilizar essa técnica quando você não souber o conteúdo. Depois, a gente tem uma aula sobre o rascunho eficiente, uma forma de você fazer o rascunho ganhando tempo, né? Porque normalmente fica apertado ali para fazer objetiva junto. E os principais erros gramaticais marcados pela banca Sebrasp. Então, a gente mapeou esses erros e aí você vai tentar, durante a sua preparação, durante a sua escrita, não cometer esses erros, porque são os erros que a banca já olha a redação e procura, né? Então, são os erros que são mais facilmente encontrados pelo examinador. Você vai ver essa parte de técnica. Tudo isso aqui a gente fez de forma bem objetiva, bem sucinta, para você não perder muito tempo com coisa desnecessária. É só o que é essencial para que você consiga elaborar
um bom texto. Depois que você fizer isso, a gente vai ter que começar a praticar. Então, você vai ter que fazer aí, até o dia do concurso, pelo menos 3 discursivas. A gente vai liberar discursivas toda semana, mas você vai escolher pelo menos 3 para poder fazer com correção. E como é que é esse processo de correção, tá? Você faz a discursiva, manda para correção e recebe o feedback. Depois que você recebeu o feedback, aí sim você faz uma nova discursiva. Ah, Bruno, o que eu fico fazendo durante o período aqui, né? Enquanto eu não recebo feedback, fico fazendo o quê? Fico estudando para objetiva, né? Eu já estudei para concurso também. E a gente precisa dedicar mais tempo à objetiva, porque tem muito mais matéria no objetivo, tá? Então você estuda para objetivo. Aí você tira ali um dia no final de semana, faz uma discursiva, manda para correção. Enquanto não recebe feedback, está estudando durante a semana para objetiva. Fortalece o conteúdo. Recebeu? Espera só um pouquinho. Desculpa. Recebeu o feedback, né? Quando recebeu o feedback, aí sim você vê o que errou, vê quais são os pontos de melhoria, tenta aplicar já na discursiva seguinte e depois manda para correção novamente, tá? E aí faz esse processo aqui 3 vezes, beleza? Tenta pegar modelo de nota técnica e de relatório, né, nesse processo, para você poder treinar os 2 modelos de prova. Mas aí depois desses 3 feedbacks, você já vai ter mapeado ali quais são os seus principais pontos de melhoria, né? E o legal é que esse feedback ele é dado por professores diversos, né? Então a gente tem aqui uma equipe formada por vários professores concursados de várias áreas, né? A gente vai utilizar muito o pessoal da área de controle e da área fiscal para poder corrigir esses temas, mas a gente tenta colocar alguém ali da área de gramática também, enfim, de português, para poder dar uma visão diferente do texto, né, para você. Mas é legal que aí você tem visão de vários examinadores. Então, quando você for fazer sua prova, a tendência é que você já tenha mapeado os principais erros apontados por vários examinadores no concurso, porque lá no concurso você não sabe quem vai corrigir sua prova também, né? Então, assim, dá uma visão muito bacana do seu texto, né, e faz com que você chegue de fato bem mais preparado. Beleza? Então, se você ainda não é aluno e quiser fazer parte desse treinamento, ele está dividido dessa forma. Técnica discursiva sucinta são os primeiros módulos aí, com a parte teórica, né? Depois você vai ter um módulo lá com temas para poder praticar, vai poder ter correções individualizadas desses temas, né? A quantidade vai depender do seu plano, inclusive se você quiser ir além da quantidade que está disponível no seu plano e contratar mais correções avulsas, pode também. É bacana para quem tem um pouco mais de dificuldade na discursiva, porque aí vai treinando com mais feedbacks, enfim, vai melhorando a cada feedback, tá? E tem proposta de resolução desses temas usando a técnica do curso, beleza? Então, a gente responde aos temas que a gente coloca lá, né? A gente responde também, a gente faz a nossa resposta usando a técnica que a gente ensina, para mostrar que tem como usar a técnica, que a técnica é aplicável também àquela questão. Então, é uma forma também de você estudar novamente a técnica quando você tem acesso às resoluções. Todos os temas que estão disponíveis no curso têm essa resolução e você vai ter acesso, mesmo que você não mande elas para correção, beleza? Se você não é aluno ainda, está disponível a um preço acessível, mas tem que verificar se ainda tem vaga disponível, tá? Vale a pena, né, estudar aqui com a equipe do Você Concursado? Dá uma olhada nisso aqui. Num concurso que teve da Cefaz Mato Grosso, que para quem é da área fiscal sabe que Cefaz Mato Grosso é um dos concursos com o melhor salário da administração pública, né, acima de 30 mil o inicial. É um concurso muito concorrido, né? E foi um concurso aplicado com prova discursiva. E, cara, dos melhores, daqueles que ficaram ali nas primeiras colocações, que tiveram a redação corrigida, 75% foram eliminados, tá? 75, dos 75 aprovados, 75 foram eliminados na prova discursiva, tá? Então, dos candidatos aprovados no objetivo, selecionados para ter a redação corrigida, 75% deles foram eliminados na discursiva porque não conseguiram o mínimo, beleza? Mas, aqui no Você Concursado, 3 das 4 maiores notas do concurso foram de alunos do Você Concursado e 6 dos 10 primeiros colocados estudaram com a gente. Então, veja que num concurso de alto nível, né, pessoas que têm conhecimento técnico da matéria, ainda assim, ter a técnica discursiva faz toda a diferença, né? E os alunos do Você Concursado vêm mostrando isso em vários concursos, aqui é só um exemplo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte, primeiro, estude de forma adequada para a discursiva, né? Dê a relevância necessária para isso. Segundo, confia na técnica do curso.
beleza? Ela funciona, porque às vezes a gente vê ali, mas não quer aplicar da forma que tá. Aplica da forma que tá, porque ela funciona, tem dado resultado e tem feito muita gente ser aprovado, beleza? Qualquer dúvida pode mandar mensagem nas plataformas aí do Você Concursado. Bons estudos e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.